comecei a dançar com 8 anos, como toda menininha, né? Mas não porque eu pedisse para dançar, era mais uma coisa que minha família me via me mexendo, então eles acharam que eu queria fazer balé, eles acharam que eu queria fazer balé, entendeu? Não foi um achado meu. E me colocaram na escola de dança. E aí aconteceu uma coisa muito, eu diria assim, quase que esquizofrênica. Porque eu me apeguei a essa dança de uma tal maneira, mas não com paixão de amor e de vontade de dançar e tudo mais, mas não, na época eu não sabia, eu só fui constatar isso depois, quando eu acho que eu comecei realmente a dançar por prazer, que já foi com 24 anos, eu comecei com 8, mas dos 8 até os 24 foi mais uma luta e uma fuga, que eu chamo, fuga mesmo, porque o ambiente meu familiar não era muito feliz, né? Não era agradável, então eu acho que eu me mexia para não ficar vendo aquilo que estava à minha volta, e a partir do momento que eu fui dançar, eu percebi que ali eu podia expressar meus sonhos, minhas alegrias, minhas esperanças e até minha vontade de... Eu fui descobrindo que eu tinha uma guerreira dentro de mim na dança, porque em casa eu não podia fazer nada disso, entendeu? Então a dança não era realmente livre para mim, só era livre na minha mente, porque o que acontecia? Eu era pequena, não tinha andeor, não tinha perna longa, então todos os professores me criticavam, diziam que eu não queria ser bailarina nunca. Então assim, eu ia para a escola de dança, achando que eu ia encontrar ali meus sonhos, mas a realidade me mostrava o contrário, era muito dura. E aí eu aprendi a ficar guerreira com isso, porque voltar para casa também não era bom. Então, eu vejo esse período mesmo dos 8 aos 24 como uma grande luta, era só luta. E toda a dança acontecia na minha cabeça, todo o meu espírito dançava, mas o meu corpo era muito pequeno para isso, porque ele era duro, não tinha flexibilidade. Então eu passava horas fazendo sapinho, dormia às vezes até com a perna assim aberta na posição do sapinho, enfiava o pé debaixo do piano para criar colo de pé, porque eu tinha um pé meio de galinha assim. Enfim, eu tinha todos os componentes físicos de que não é para dançar. Mas a minha alma dançava, melhor até que qualquer bailarina que tivesse um físico perfeito. Mas ninguém me dizia isso. Eu tive duas professoras nesse período que abriram uma luz para mim, que foi a Araci Evans, da Escola de Bailados, e depois a Lina Bernard, que essa foi a nível de choque mesmo, porque eu me formei na Escola de Bailados com 16 anos, já tinha 8 anos de estudo, quando eu fui fazer um aperfeiçoamento com a Lina Bernard, que ela me olhou numa aula e falou: minha filha, você quer ser bailarina mesmo? Eu falei: quero. Então esquece tudo que você aprendeu e começa tudo de novo. Então com 16 eu comecei a fazer baby class de novo. Foi um choque assim, horrível. Mas tinha aprendido a lutar, não queria voltar para casa, então eu investi nesse segundo aprendizado. Até que depois também amigos meus, e muito com a graça de Marilena Ansaldi, que via esse talento em mim. E aí, claro que, mesmo eu não tendo as condições físicas, o fato de eu estar sempre treinando, fui melhorando. E aí meu corpo já acompanhava um pouco mais o meu espírito, já ficava mais ou menos no equilíbrio. Mas era através de muito suor, então eu fazia 3, 4, 5 aulas por dia, ensaiava, acordava e via dança até de noite, bem obcecada mesmo. Aí o que acontece? Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, 19 quase, Marília Ansaldi achou que era melhor eu sair para fora, que não tinha muito mais futuro para mim no Brasil, inclusive também para a pressão da família. Minha família não é que era ruim, mas era assim muito careta, muito tradicional, muito conservadora, muito púdica. Então assim, ser bailarina era ser vagabunda, tinha toda aquela história. Que com 16 meu tio quis me tirar de lá. Meu pai faleceu quando eu era bem pequena, com 5 anos. Então a minha mãe era muito inexperiente na vida, ela ficou dona de casa, limpando a casa para a vida inteira. Então ela não sabia também me posicionar na vida. E aí meu tio queria que eu fosse contadora, fiz até o curso de contabilidade. Me formei em contabilidade, que eu odiava.
Mas fazia escola porque assim eu podia continuar estudando balé, né? Que era a condição, você tem que ser contadora, e me deixaram fazer balé até então. Até que quando eu me formei, eles me puseram mesmo no escritório. Eu quase morri naquele escritório. Falei, não quero, fiz um escritório. Foi aí que Marília Ansaldi percebeu essa minha crise e falou, você tem que sair fora do país, porque aqui você não vai conseguir lutar contra isso. E você tem talento para seguir. Então, com 19, quase para 20 anos, eles fizeram uma vaquinha, juntaram dinheiro, me puseram no avião. E eu fui até para a Alemanha com um grupo de alemães do sul do país, aqui de Santa Catarina, né, que tem toda aquela alemãzada. Eles iam regularmente todo ano para a Alemanha para fazer um espetáculo de religião, religioso, de coro, canto religioso. E a Marília Ansaldi fez para mim a coreografia do Requiem de Mozart, o Lacrimosa. E eu, com essa justificativa, eu entrei no grupo para dançar o Lacrimosa de Mozart. Eles cantavam e eu dançava, uma dança bem clássica, bem séria, assim. E com isso eu viajei com o grupo para a Alemanha, e quando o grupo voltou, eu tinha levado um dinheirinho e fiquei por lá, né? Fiquei, com 20 anos, eu fiquei na Alemanha sozinha e fui fazer audições por tudo quanto é lado. E como no Brasil, naquela época, isso foi em 1970, e a gente não tinha outros conhecimentos a não ser as grandes companhias como do Cranco, a Ópera de Paris, o Niederlandses Theater, né? Então eu não fiz audições em grupos pequenos, eu fui para essas grandes companhias. E claro que eu recebi um não, porque ainda não estava totalmente formada a minha dança, né? E eu já estava quase desistindo, fiquei 3 meses, esse dinheiro durou 3 meses, aí eu já estava quase desistindo, quando eu já não tinha mais dinheiro nenhum, eu estava na Holanda, e o Niederlandses Theater tinha visto um pouco esse meu talento e falou, olha, você pode ficar aqui, enquanto você não arranja nada, como estagiária, fazendo aula. Então eu estava já a questão de 15 dias fazendo aula no Niederlandses. E quando eu vi na cantina um anúncio de que precisavam de bailarinas na Bélgica, que é pertinho, na Holanda e Bélgica, na Antuérpia. Aí eu peguei um trem de manhã cedinho, fui e fiz a aula, que era às 10 horas, saí bem cedo, me lembro que eu saí acho que umas 7 da manhã, fui rapidinho, cheguei direto no estúdio, fiz a aula, tinha outras bailarinas também fazendo audição. E eu já estava desanimada, eu falei, vou fazer essa aula e voltar para a Holanda, fazer um pouco que eu puder e voltar para o Brasil. Mas aí eu terminou a aula, eles me chamaram no escritório e falaram, olha, nós te oferecemos um contrato de demi-solista até o fim, era mais ou menos março, até junho, depois você entra em férias e em agosto a gente recomeça e se você melhorar, você pode até ganhar um contrato de solista. Foi assim, falei, não estou acreditando, né? Fui toda feliz para a Holanda, peguei todas as minhas coisas, voltei correndo e já comecei a trabalhar ali. E ali eu fiquei durante 4 anos, até 1974. E o que aconteceu depois? Nessa companhia, trabalhava também o Vitor Navarro e o Antônio Carlos Cardoso. Né? Por coincidência, os dois foram parar lá também. Eu cheguei primeiro. 2 anos depois eles chegaram. E o Antônio voltou, ele saiu até mais cedo, voltou para o Brasil, e foi justamente nesse período que ele assumiu a direção do Balé da Cidade de São Paulo. E depois de 4 anos nessa companhia, eu comecei a namorar, meu primeiro namorado, foi com 24 anos. Eu comecei a namorar um bailarino sul-africano, loiro, de olhos azuis, tudo mais, que morava em Cape Town, na cidade do Cabo, na África do Sul. E ele queria voltar para a África do Sul e falou que eu não queria ir para lá. Aí lá fui eu para a África do Sul. Mas não gostei de ficar lá, porque era a época do apartheid, ainda muito, né? Eu achei aquilo muito forte. E nessa época o Antônio, por coincidência, me escreveu uma carta dizendo que se eu queria vir para São Paulo para participar da companhia. E meio aos prantos, né, porque eu deixei o namorado lá e os amigos, tudo que eu vivi essa época de liberdade maior. E começar a entender a dança com outros olhos. Voltei para o Brasil meio desanimada, mas acreditando na proposta do Antônio. E aí começou o período
da Sônia Mota em São Paulo, no Balé da Sala de São Paulo e na Cena Livre de São Paulo, que foi para mim o período de ouro, foi onde eu comecei a realmente, se você me pergunta quando eu comecei a fazer dança, a partir daí mesmo, a fazer dança.